conosco. A nossa região está de braços abertos, viu? Aqui nós estamos exatamente no sul do estado do Ceará. E nós nos dividimos do Pernambuco pela Chapada do Araripe, que é uma floresta nacional, inclusive a primeira floresta nacional do Brasil, e você está aí no meio da floresta, mas a primeira floresta reserva nacional é a Chapada do Araripe, aqui no Cariri. E é uma região que tem um microclima, é diferente do sertão, né, por conta da Chapada do Araripe. Não tem tanta água quanto aí em Belém, com esse rio maravilhoso que você tem aí. Mas, para a gente aqui, qualquer levadinha com um pouquinho d'água vale muito, né? Ela não sabe o que é levado. Levado é um córrego, certo? E, então, voltando, é um prazer. Você que disse que estava com essa aula, é um tema super interessante, né? Glaucoma de pressão normal. É um tema que deixa muita dúvida, que tem sempre a questão da pressão ligada ao tratamento, ao diagnóstico na sala do consultório, e nesse caso a pressão não vai aparecer, e o que é que vai aparecer, então outro tema que nós vamos discutir hoje, né? Felipe participa comigo aqui do glaucoma. Felipe, quer falar alguma coisa? Bom, pessoal, queria agradecer os patrocinadores. Boa noite a todos. Primeiro, queria agradecer primeiro a doutora Isabela, a gentileza de ter aceitado o nosso convite. Agradecer também aos colegas que estão aqui presentes, agradecer aos patrocinadores, aos nossos parceiros que estão ajudando a gente a realizar esse evento. Agradecer a Alcon, o Aston Farm, Rodenstock e mais um parceiro que a gente tem agora, que é a Orto, tá? Então, como o Vitor bem falou, esse é o nosso 9º encontro do Clube do Glaucoma, e aqui, além de estar discutindo, debatendo e aprendendo sempre em conjunto, a gente tem como objetivo de reunir realmente os colegas, e isso acaba sendo muito saudável, tanto para aumentar a parte intelectual, mas até a parte social mesmo, esse network, esse olho no olho, acaba sendo também muito importante, tá? Queria te agradecer de novo, Isabela, vou esticar muito para a gente se atrasar. Fica à vontade, a palavra é sua, quando você quiser começar, fique à vontade, tá? Obrigada, gente, muito obrigada pelo convite, para mim realmente é um grande prazer participar da reunião de vocês, parabéns pela organização, com certeza não é fácil, na correria do dia a dia, somos médicos, pais, mães, e no meio de tudo isso a gente ainda é esquisito o suficiente para gostar de estudar juntos, né? Eu acho que faz parte realmente do glaucomatólogo, essa questão da gente ficar o tempo todo instigado com essa doença tão desafiadora. E o glaucoma de pressão normal é um grande desafio, achei o tema bem característico, né? Eu apresentei uma parte desses slides numa aula ano passado, que era sobre alterações sistêmicas no glaucoma de pressão normal. E aí eu mudei o título para glaucoma de pressão normal, um desafio. Então, acho que não tinha melhor título do que esse, né? Eu não tenho conflito de interesse com essa apresentação. E, assim, no nosso dia a dia, o glaucoma de pressão normal geralmente está associado aí com mulheres, como esse meu caso, de uma paciente minha oriental, de 56 anos, em que a gente percebe realmente alterações no OCT e que vem progredindo a despeito de uma pressão maravilhosa. Então, aí você fica, será que tem mais alguma coisa que eu possa fazer para essa paciente? Eu vou operar uma paciente que já está com uma pressão boa. O que eu posso investigar nesses pacientes, né? Será que tem alguma coisa sistêmica também acontecendo? Então, esse artigo do Bruno, ele está maravilhoso, é um resumo de todas as alterações sistêmicas que a gente pode encontrar aí no glaucoma de pressão normal. E aí a gente vai ver realmente artigos estudando bastante sobre a hipotensão noturna, sobre a apneia, sobre a desautonomia, alterações da pressão intracraniana e alterações sanguíneas. Começando, então, com a hipotensão,
Vários artigos fazem esse estudo. A gente sabe, então, só relembrando aqui, que a pressão arterial média, ela é a diastólica mais 1/3 da sistólica menos a diastólica, e que a pressão de perfusão ocular é 2/3 da pressão arterial média menos a pressão. Então, quando você diminui a pressão de perfusão ocular, você diminui, obviamente, quando você diminui a pressão arterial média, você vai ter a diminuição da perfusão ocular. E aí, assim, os estudos continuam. Tem como colocar no mute o áudio de vocês, porque eu estou me ouvindo falar no... Desliga o microfone. Obrigada. Pronto. Ufa. Estava me ouvindo, estava me confundindo aqui. Tá ótimo, gente. Bom, então, quando a gente tem essa alteração na pressão arterial média, a gente vai ter a diminuição da perfusão ocular. E aí, vários estudos vêm trazendo essas informações. Esse estudo na IOVS, em 2009, investigou pacientes com glaucoma de pressão normal e observou que não só a hipotensão arterial noturna, mas também a flutuação, né, estão relacionadas à progressão do glaucoma. Nesse outro estudo, eles também observaram essa alteração, né, da diminuição da pressão arterial noturna com a progressão do campo visual, e também observaram que essa diminuição da pressão arterial noturna também está relacionada com a hemorragia de disco. Nesse outro estudo, que avaliou quase 700 olhos, avaliaram a pressão arterial média desses pacientes, e aí eles dividiram esses pacientes em non-dippers, quando a diminuição da pressão é menor que 10%, os dippers fisiológicos, digamos assim, né, que é de 10% a 20%, e os over-dippers, que é maior que 20%. Alguns dados interessantes desse artigo. Dentre esses pacientes com essas alterações do glaucoma de pressão normal, 25% tinham hipertensão arterial sistêmica. E olhem que interessante, quando eles subdividem, não tem diferença quanto ao uso de antihipertensivos, sugerindo, então, que esses over-dippers, eles estão relacionados a uma disfunção vascular e não ao uso de antihipertensivos em si. Quando eles vêm comparando a parte da hemorragia de disco, 107 pacientes com hemorragia e 591 sem. E aí eles observaram uma incidência maior de over-dippers no grupo da hemorragia, quando comparado com o grupo sem hemorragia, sugerindo aí que essa diminuição não fisiológica da pressão arterial está relacionada também à formação da hemorragia, e que 60 pacientes, né, 56%, apresentaram progressão do campo visual dos pacientes que tinham hemorragia. Aqui, quando eles também subdividem, eles comparam os dippers fisiológicos, né, com os over-dippers, observando uma incidência maior de hemorragia e mais progressão nesse grupo dos over-dippers. E esse artigo conclui que realmente essa diminuição da pressão arterial noturna, ela está relacionada não só com a hemorragia de disco, mas também com a progressão do glaucoma. Passando para a apneia do sono, é uma coisa interessante, né? É difícil a gente falar assim com o paciente, você dorme bem? Então, quando a gente começa a estudar um pouquinho sobre a apneia, uma das aulas que eu assisti há alguns anos atrás já, do Dr. Ademir Batista, sobre o sono, ele fala assim, dos questionários é assim, após uma refeição pesada, uma dose baixa de álcool, uma sala aquecida, uma reunião monótona, ele foi falando lento, né? Uma aula, te torna sonolento? Tipo assim, todo mundo, então tá todo mundo com privação de sono, é difícil hoje em dia alguém falar que não tá com privação de sono, né? Você dorme rapidamente à noite, você precisa de despertador para acordar, você sempre que pode tira uma soneca, enfim, algumas perguntas que podem te ajudar nessa investigação. Mas uma coisa que eu aprendi numa dessas aulas foi uma pergunta muito bacana, que é assim, o ideal é você não perguntar assim, você dorme bem? O ideal é você perguntar assim, depois que você acorda, assim que você acorda ainda cansado?
Então, assim, você está avaliando, na verdade, como foi aquele sono. Você acorda cansado, ou você acorda com a sensação de que você realmente descansou. Então, essa é uma forma de você já fazer uma triagem para, de repente, puxa, será que esse paciente está fazendo apneia? E, assim, eu falo para vocês, não investiguem só pacientes obesos. No final dessa aula, a gente vai ver um caso de uma paciente bem magrinha e que tinha muita apneia. Então, assim, investiguem. Uma pergunta simples, né? Quando você acorda cansado? E aí, vários artigos sobre apneia e glaucoma. E o que acontece na prática é realmente uma obstrução, né? E aí, quando ocorre essa obstrução, você tem uma hipóxia e a diminuição da perfusão e oxigenação no nervo óptico. Esse artigo, que avaliou mais de 1.000 pacientes com apneia e comparou com 651 do grupo controle, observou uma redução significativa na camada de fibras nervosas da retina dos pacientes com apneia. Nesse outro artigo, também observou essa correlação e observou que a apneia estava inversamente correlacionada com a espessura de camada de fibras da retina. Então, a gente tem essa possibilidade do paciente ter uma alteração realmente no OCT que não é glaucoma, né? Pode ser uma apneia, então a gente tem que investigar. Nesse outro artigo, em 209 pacientes com apneia e 38 controle, observou-se uma incidência de 5,7% de GPN, de glaucoma de pressão normal. E aí começa a confundir um pouco, mas será que eles têm o glaucoma de pressão normal ou será que essa diminuição das fibras é por causa da apneia? Isso tudo está sendo investigado ainda. E eles observam uma incidência maior quando eles subdividem em moderada a grave. Então, moderada a grave, 7,1% de incidência de GPN. E aqui, só para vocês, quem não sabe, né, saber como é que eles classificam, é o índice de apneia por hora de sono. Então, a leve é quando o paciente tem 5 a 15 incursões aí de apneia por hora de sono. Moderada de 15 a 30 e grave maior que 30. Aqui é só para mostrar essa incidência maior nos casos de apneia mais grave. E aqui também falando dessa relação inversamente proporcional com a camada de fibras nervosas. Aí eles sugerem, né, estudos prospectivos para poder avaliar se realmente a apneia pode ser considerada um fator de risco independente para o glaucoma. Aqui é um caso que eu tive a oportunidade de acompanhar durante o meu fellow com o Tiago. Era um homem de 48 anos, que desde 2010 estava acompanhando com pressões entre 14 e 16. Observem que ele tem um ROIT aí no olho direito. E em 2019, que foi a época do meu fellow, a gente fez aí a comparação paciente estável só tratando a apneia. Não estava tratando glaucoma. Então, uma das coisas que aos poucos a gente vai conversando aqui é que, assim, o glaucoma te dá tempo para pensar, na maioria das vezes. Claro, se o paciente está com a pressão 30, não dá para parar para pensar, mas o paciente está com a pressão 12, se você tem dúvida, tem muitos colegas que às vezes me ligam, Isabela, eu já entro com colírio, calma, né? A pressão está boa, vamos investigar um pouquinho, fala que pode ser que tenha, você ganha um tempo para você estudar melhor o caso desse paciente. Exceto se a pressão está alta, você não tem por que se desesperar e iniciar um tratamento. Falando da desautonomia, então, a gente tem um desequilíbrio do sistema nervoso simpático e parasimpático, predominando para o simpático, causando uma disfunção endotelial, com a diminuição do fluxo sanguíneo e aumento da demanda de oxigênio. E aí, alguns estudos avaliando essa questão da desautonomia com glaucoma de pressão normal, comparado com glaucoma de pressões mais altas, né? E aí eles fazem esse tilt test, que basicamente é deixar o paciente em repouso, um teste bem simples de fazer no dia a dia, né? O paciente fica quieto por 20 minutos, você vai monitorando esse paciente, depois eleva em 70 graus e monitora mais uma vez. E eles observam alterações nesse tilt test nos pacientes com glaucoma de pressão normal, quando comparados ao de pressão alta. E aí eles sugerem que realmente você pode ter uma disfunção autonômica, uma desautonomia em pacientes com glaucoma de pressão normal. Ainda sobre esse assunto, a gente tem o paralelo aí da síndrome de Flammer, que é uma adaptação insuficiente ou imprópria do fluxo sanguíneo em vasos sanguíneos saudáveis.
Então, a ausência de doenças que poderiam causar essa alteração. Geralmente, pessoas mais magras, com mãos e pés frios, atletas, né, podem fazer a síndrome de Flammer. Nesse site, você encontra essa classificação, é bem interessante, ele tem vários artigos nesse site, e aí, inclusive, recentemente a gente publicou o artigo do meu doutorado sobre isso, daqui a pouco a gente vai falar sobre ele, e aí o professor Flammer respondeu um e-mail para o Tiago, falando do nosso trabalho. Nossa, está guardado assim, a 7 chaves esse e-mail, porque realmente uma admiração muito grande que a gente tem por ele, ele é um pesquisador maravilhoso aí, sobre essa síndrome. E aí ele subdivide que talvez os glaucomas de pressão normal, eles tenham essa alteração na autorregulação, e os de pressão alta já estejam mais relacionados, por exemplo, à aterosclerose, obesidade. Essa é uma das ideias que ele propõe. E aí essa foi a ideia do meu doutorado, né? A gente subdividiu pacientes com glaucoma de pressão pacientes com hemorragia de disco. Aqui eu não falei de glaucoma de pressão normal, falei de hemorragia de disco. O paciente tinha hemorragia de disco, a pressão estava baixa, ele entrava para o grupo do low tension. Tinha hemorragia de disco, a pressão estava alta para o high tension. E a nossa ideia era que talvez esse paciente com hemorragia de disco de pressão baixa tenha uma teoria mais vascular dessa hemorragia, enquanto de pressão alta uma teoria mais mecânica. E aí a gente fez esse teste nos pacientes, que é esse LDI, que é o Laser Doppler Imaging, que geralmente é um exame feito em pacientes pela equipe de reumatologia, e a gente acabou fazendo essa parceria com eles para fazer esse teste, em que a gente o aparelho faz a avaliação das mãos não dominantes do paciente, aí depois a gente coloca as mãos nesse recipiente com a água mais geladinha, depois tira e faz a medida de novo, 1, 10 e 20 minutos. E observem que no paciente com glaucoma de pressão, com a hemorragia com pressões altas, a gente tem essa primeira imagem antes do estresse, né, que é a água gelada. 1 minuto após, observem como diminui bastante o fluxo sanguíneo, mas aí depois você tem essa recuperação, com 10 minutos já parece bem como estava antes, né? Num paciente com hemorragia de disco de pressão baixa, o que a gente observa? Observem com 10 minutos como ainda não tinha recuperado, então eles têm tem uma baixa velocidade de recuperação. E mesmo com 20 minutos, ainda não recuperou por completo. E a gente teve casos extremos como esse, em que desde o início do teste, essa paciente já tinha alterações significativas no exame antes de fazer o estresse, né? Então, uma paciente realmente que parece ter algo muito mais significativo do que, entre aspas, somente um glaucoma, né? A gente observou também uma correlação entre a pressão em que era detectada a hemorragia e o fluxo com 10 minutos. Então, quanto mais baixa essa pressão quando a gente detectava a hemorragia, mais baixo o fluxo. E também testamos a endotelina, que é um fator importante aí nos vasos, né, a endotelina. E aí o que a gente tem? Nos pacientes com pressões mais baixas, que têm hemorragia com pressões mais baixas, eles têm a endotelina mais elevada. Então, realmente, parece ter uma relação aí da desautonomia ou da síndrome de Flammer com a diminuição da perfusão e oxigenação na cabeça do nervo óptico. Passando para a pressão intracraniana, não, foi primeiro para alterações vasculares, tá. Alterações vasculares, gente, eu mantive porque tem alguns estudos, mas eles são muito conflitantes. Talvez porque seja difícil você demonstrar algo assim com sangue, né, com a viscosidade. Então, esse estudo encontrou a relação da viscosidade com glaucoma de pressão normal, mas outros estudos não encontraram, esse aqui especificamente, não encontrou diferença com esses parâmetros no glaucoma de pressão normal. Então, ainda é algo que a gente precisa estudar mais, se tem alguma coisa sanguínea acontecendo nesses pacientes. Agora sim, falando da hipertensão intracraniana, da pressão intracraniana, tem uma aula inteira do Paranis sobre isso. Realmente, a pressão intracraniana, ela vai interferir muito ali na cabeça do nervo óptico. Não é à toa que a gente vê os pacientes com papiledema, porque você tem o aumento da pressão
isso desloca a lâmina cribriforme e faz o edema. Então, faz todo sentido a gente pensar no mecanismo contrário. Se a pressão intracraniana está baixa, então você tem esse deslocamento da lâmina cribriforme para baixo, mesmo com pressões intraoculares baixas. Então, assim, é até interessante quando o Paranis fala desses estudos, ele fala assim, ó, esse estudo conseguiu alguns loucos para fazer o teste da hipertensão intracraniana, porque aí você tem que fazer a punção, né, que é um exame extremamente invasivo, mas eles conseguiram em pacientes com glaucoma e com pacientes do grupo controle, e eles observaram realmente que a pressão intracraniana nos pacientes com glaucoma de pressão normal estava mais baixa, quando comparados aos pacientes com glaucoma de pressões mais altas e ao grupo controle. Também observaram que o campo visual vinha pior quanto maior a diferença da pressão translaminar. Também observaram essa alteração. Aqui só mostrando a diferença da pressão licórica no grupo de glaucoma de pressão normal, quando comparados com pressão mais alta. E aí você tem todas essas situações para investigar num paciente que muitas vezes você está ali tendo pouco tempo para conversar sobre todos esses detalhes, e às vezes o paciente até se assusta, mas, nossa, eu só vim trocar os óculos, e aí o médico está perguntando se eu tenho desautonomia, né? Então, assim, não é fácil a gente colocar isso em prática, mas quando a gente começa a pensar um pouco nisso, uma coisa que eu coloquei na minha rotina foi assim, o paciente não tem glaucoma até que ele me prove o contrário. Foi uma forma que eu criei para o meu cérebro sempre estar investigando alguma coisa, porque como a gente recebe muitos pacientes com glaucoma, a gente já fica meio que tendencioso e meio que automático, glaucoma, vamos tratar. Já aconteceu comigo, deu quase operar o paciente, que eu olhei, não, calma, deixa eu examinar com calma. E aí eu fiz o ultrassom e fiz o mapeamento da retina e estava com descolamento de retina, e o colega encaminhou para eu operar. Eu falei, então assim, já aconteceu de eu quase operar um paciente também que estava com meningioma. Então assim, realmente a gente tem que investigar. Então a nossa área é uma área que exige isso da gente, porque está no nervo óptico, que é ali aquela comunicação do olho com o cérebro, e a gente precisa dessa investigação. E aí, assim, o futuro, né, que a gente fica sempre nessa esperança de dar outras opções para o paciente que não só abaixar a pressão do olho. O que a gente já tem na prática, né? Então, a gente tem estudos mostrando a importância da meditação. Aí, até uma aula recente do Tiago, bem bacana na escola, sobre glaucoma de pressão normal, ele falou assim, não dá para você ficar mandando todo mundo meditar, porque assim, não é da nossa rotina a meditação, né? Alguns até conseguem, mas você pode sugerir que ele faça atividades que lhe deem algum tipo de prazer, né? Faz um esporte, ali pode ser, entre aspas, uma meditação, ouve uma música, né? Desde que você oriente a importância do paciente viver uma vida menos estressante, né? Então, hoje um paciente estava perguntando para mim, mas o estresse piora? Eu falei, o estresse piora tudo. Mas é difícil, porque a gente está nessa nossa rotina, mas é preciso um equilíbrio, um meio termo. Então, isso a gente já pode orientar para o nosso paciente. A outra coisa, na prática, que a gente pode fazer é a questão da apneia do sono. Tem vários estudos que mostram a apneia do sono como fator de risco para outras doenças cardiovasculares, AVC, enfim, inúmeras doenças cardiovasculares também por causa da apneia. Então, isso é literalmente você lidar com a qualidade de vida do paciente. Então, são duas coisas que eu costumo falar muito com o paciente, essas duas questões. E terceiro, que eu vejo que a gente consegue também na prática ajudar o paciente, é aquele paciente que tem hipertensão, que toma remédio, e aí a gente pede um mapa e conversa com o cardiologista para tentar que essa pressão não fique tão baixa durante a noite. O paciente que não tem hipertensão, eu não acho que vale a pena muito da gente investigar, porque aí você vai falar assim, a sua pressão está baixa, agora não toma remédio, mas mesmo assim, como é que você vai falar para ele, né? Então, o Tiago fala que o chefe dele lá nos Estados Unidos falava assim, para o paciente comer
aquele pretzel, né, aquele salgadinho americano, porque aí é salgado, mas assim, totalmente da cabeça dele, não é nada, enfim. Eu acho que são algumas opções de tratamento para esses pacientes, desde que você oriente que isso tudo está em estudo e que pode ajudar no dia a dia dele. Esse era o caso que eu queria mostrar para vocês, que é uma mulher de 65 anos, que veio para uma segunda opinião. Ela falou, me falaram que eu tinha glaucoma, e eu não quis tratar, e quero outra opinião. Tá bom, vamos investigar. Pressão 14, sem colírios, uma paquimetria de 550, e aqui esse fundo de olho, né, no olho direito, olho esquerdo, escavação grande, a gente vê realmente o OCT com uma perda significativa aí da camada de fibras no direito e no esquerdo também. É típico um glaucoma de pressão normal, né? Assim, a gente foi meio que fechando o diagnóstico, o campo visual também batendo com todas as nossas informações. E aí fomos para aquelas nossas perguntas que eu comentei com vocês. Eu falo para mim mesma, não, calma, esse paciente, o quebra-cabeças não está fechando, vamos investigar um pouco mais. Tem hipertensão? Não. Tem dores de cabeça? Não. As extremidades frias? Não. E ao acordar, sente cansaço, e ela falava assim para mim, eu vivo cansada. Falei, então vamos investigar. Aí eu pedi a polissono, e aí ela veio com o índice, né, de hipopneia acentuadamente elevado, 63, sendo que o grave é acima de 30. Aí ela começou o tratamento, e aí 2 meses depois ela chega com o marido no consultório, e o marido dela queria saber que gás é aquele que a mulher dele está o tempo todo sendo exposta, porque agora ela vive feliz, porque ela vivia cansada e infeliz. Então, assim, foi um caso que me marcou muito, porque a gente conseguiu, através da nossa investigação para o glaucoma, trazer uma qualidade de vida para ela, que foi fenomenal. É claro, eu não tive coragem de deixar sem tratamento, ela está usando colírio, eu confesso para vocês, e conversei muito com ela, eu falei, olha, se você quiser, a gente pode tentar acompanhar só com o tratamento da apneia, mas realmente é um glaucoma, a alteração bem típica de glaucoma, mas pode ser por causa da apneia, e como mostrei os estudos, mostrei o que a gente tem falado aqui na aula, e aí ela falou, não, mas olha, eu estou me sentindo bem com o tratamento, vamos continuar com o tratamento. Então, por enquanto, ela está com glaucoma / apneia bem controlada. Aqui eu deixo para vocês a informação que a SBG tem sempre divulgado aqui para a gente, né? Para a gente falar a pressão para o paciente. Muitas vezes você vai no cardiologista, o cardiologista te fala quanto é que está a pressão, e a gente acaba esquecendo de falar isso para o paciente. Então, falar para o paciente quanto é que está a pressão intraocular deles. Convidar todos para o CBO, estava comentando agora no início que a gente vai ter um curso lá de laser em glaucoma. A gente está colocando pelo menos 4 ou 5 aparelhos de ciclofoto para os alunos verem as várias opções de aparelhos que a gente tem, 2 ou 3 de iridotomia e SLT, e a gente ainda está tentando colocar também alguns aparelhos para lise de ponto, né, de TREC, a gente está tentando colocar nesse curso de laser que vai ter no CBO esse ano, e ano que vem o nosso Congresso Norte-Nordeste estaremos juntos. Obrigada. Isabela, obrigado. Foi uma aula super legal, bem informativa a respeito de vários fatores que influenciam aí no pensamento que a gente deve ter lá no consultório desses pacientes que a gente não flagra a pressão elevada e que a gente tem, às vezes, já sinais clássicos de glaucoma, ou então, às vezes, aquele paciente que você vê que tem glaucoma e que tem pressão baixa e está evoluindo e o campo piorando, você ter piorando e você sem saber o que fazer mais, né? Então, a gente abrir a caixa para pensar e fazer as investigações necessárias. Eu tenho umas perguntas, assim primeiro, alguns temas até são meio confusos, né, em relação a essa flutuação tão grande que a gente sabe da pressão ocular e a gente taxar o paciente já de cara como um paciente que tem pressão baixa, né? Imagine um paciente que não tem as manifestações
clássica das extremidades frias, cefaleia, não é mulher, não é míope, né? Então, assim, é um paciente que tem outras características e você vê que ele tem glaucoma e tem glaucoma clássico, campo visual clássico, com OCT clássico, e você nunca flagra pressão alta, nenhuma medida dessas que você vem fazendo, toda a avaliação que você faz. Você faz avaliações da pressão específica, qual é o tipo de avaliação que você faz? Você faz curva de pressão, qual é a curva que você faz? Você faz TSH, você usa outra forma de avaliar para excluir se o paciente tem ou não tem hipertensão lá? Excelente pergunta, né? Eu realmente não utilizo praticamente a curva e não utilizo o TSH. Eu acho que, eventualmente, um paciente que a história não está batendo, a gente pode até estressar um pouquinho mais esse paciente, no sentido de fazer, talvez, uma mini curva, talvez pedir para o paciente vir outro horário. Geralmente, eu vou por esse caminho, assim, eu meço a pressão, hoje eu estou medindo hoje à tarde, e aí, não, então, ó, volta daqui a uma semana, eu quero que nesse dia a gente vai organizar para você vir de manhã cedo, e eu tento fazer uma medida de manhã cedo. Infelizmente, a gente sabe que a gente pode perder o pico da pressão, mesmo na mini curva, e o TSH a gente já publicou sobre isso, né, que realmente a gente tem muitas... jogar a moeda para cima, né? Você pode pegar um pico, o paciente nem está progredindo, inclusive foi o que a gente demonstrou num dos estudos. Então, acaba que, eventualmente, eu vou fazendo assim, são as medidas no consultório, e aí eu vou colocando horários diferentes, como se fosse uma curva em horários diferentes, em dias diferentes, para não fazer o paciente passar o dia todo ali. Eventualmente, quando a gente quer realmente investigar um pouquinho mais, ou eu talvez faria uma curva, mas confesso que acabo não fazendo, porque o fato é, o paciente está progredindo, aí se eu não pegar nada ali na curva, eu não vou fazer nada. Então, eu tenho pacientes que a gente vê a progressão, aquela paciente que eu coloquei no início da apresentação, me marcou muito, porque a gente vê que é um glaucomazaço, e aí você fica pensando, puxa, vou fazer uma TREC, vai fazer hipotonia, né? Então, assim, eventualmente, eu gosto do SLT para esses pacientes, sabia? Porque, como os estudos mostram que costuma dar menos variações na pressão, eu acho que eu vou com calma nesses pacientes que têm pressão boa, e, eventualmente, até a ciclofoto, em alguns casos específicos, a gente pode tentar, para tentar que não avance ainda mais. Definitivamente, eu estou com 2 casos, inclusive, recentes de hipotonia, que, na verdade, eu operei há 2 anos atrás, e a hipotonia está fazendo só agora, que eu fiquei assim, puxa, se eu tivesse feito uma ciclo, né? Então, assim, a gente acaba sendo menos intervencionista, quando a gente vai vendo que os resultados do slow cook são bem interessantes, mas, basicamente, eu tento medir as pressões em diferentes horários. Eu não sei, como é que você faz aí? Como é que você costuma fazer? Eu procuro trazer ele para as consultas de manhã, né? Procuro sempre remarcar, ele vai voltar, vai mostrar exame para ver alguma coisa, que essas consultas sejam o mais cedo possível. Eu seleciono alguns pacientes e faço, às vezes, TSH. Uhum. TSH, de fato, concordo com você, tem paciente que faço uma vez, faço mais nunca. Mas tem uns pacientes que eu acho que, de certa forma, mantinham pressões sempre normais, e, de repente, no TSH, ele vai com pressão acima de 20. E aí, será que esse paciente ele é pressão normal? Então, assim, questiono às vezes isso. Mas eu sempre falo que com pressão normal é como se você tivesse um paciente que fez uma refrativa, afinou muita corda e você perdeu totalmente o controle pela pressão, né? A pressão não vai ser o fator mais importante. Então, você vai ter que usar os outros métodos que, de fato, é o que vai mostrar se está tendo ou não progressão. Então, se o paciente tem uma pressão acima da pressão-alvo, que você marcou, mas ele não evolui, é porque a pressão-alvo era aquela que você achou que não era, né? Então, acho que nesses pacientes com pressão normal, a pressão, de fato, não é o fator mais importante. Embora a gente saiba que a gente só sabe baixar a pressão, ou então mandar ele meditar, caminhada, fazer essas coisas. E, falando disso que eu estou falando agora, em relação
à terapia clínica. Você evita maleatimolol nesses pacientes? Você passa brimonidina? O que é que você... Eu evito timolol e gosto do tartarato, acho uma boa opção, ou até, assim, uma prostaglandina, né? Eu acabo indo para essas opções, eu concordo que acho que não vai ajudar esse paciente. Mas são casos desafiadores mesmo. Eu lembrei de um paciente agora que já tem 4 anos que eu acompanho e sabe o que é interessante? Ele teve um câncer e aí ele mudou totalmente a vida dele, ele foi para o interior do Pará, ele comprou um sítio lá, aí ele acorda, ele faz meditação, aí ele faz a natação, depois ele faz o treino. Aí quando ele vem em consulta, eu tenho que olhar várias vezes a idade dele, porque eu sempre pisco assim, não acredito, porque assim, ele parece ter 55 anos, mas ele tem 75. Então, assim, e eu vejo o glaucoma dele muito estável, muito, muito bem controlado, assim, e outras doenças também. Então, definitivamente, essa questão da qualidade de vida, que ao mesmo tempo a gente vê hoje em dia com a pandemia, muitos pacientes ansiosos, né? Paciente que não tem glaucoma, paciente jovem que chega assim, mas eu vou ficar cego por glaucoma, eu tenho certeza. Eu falei, gente, a pessoa está atraindo aquilo, né? Então, assim, a gente percebe o tanto que a gente ainda precisa estudar mais sobre isso, como a qualidade de vida ela interfere nas doenças como um todo, inclusive no glaucoma, né? Mas aí eu acabo preferindo realmente o tartarato e a brimonidina e os análogos para o tratamento desses pacientes. Sistêmica, você usa alguma coisa? Sistêmica? Sim. Então, Bloqueador do canal de cálcio. eu não uso, para ser bem sincera, não uso. Ainda não tive nenhum paciente que eu falei assim, vale a pena, sabe? Teve um paciente que eu cheguei a pesquisar um pouco também, mas depois a gente vê assim que é uma coisa que ainda não está comprovado, né? Então, a gente fica com receio de efeitos colaterais, enfim, acabo não usando. Você usa? Vocês usam aí? Eu, às vezes fico tentado usar, né? Às vezes pergunto se ele toma já alguma coisa desse tipo. Essas vitaminas, né? Recentemente teve a piridoxina, né? Isso. E talvez tenha talvez uma dose cavalar de piridoxina sirva para alguma coisa. Pois eu até perguntei para o Thiago, apresentou um artigo sobre isso recente, ele mostrou para a gente, aí eu falei, mas vem cá, e se a vitamina estiver normal? Aí mesmo assim você repõe? Porque se estiver baixa, eu até entendo. Agora, assim, o problema é que a gente iniciar um tratamento no paciente, às vezes a gente só vai ver o malefício dali a 10 anos, né, do uso daquela medicação. E como é um paciente com glaucoma, ele vai viver 10 anos, ele vai... Então, assim, é bem ainda controverso, né, mas eu não acho que esteja errado, eu só não faço porque eu realmente ainda não me sinto segura. Eu gosto muito de fazer o que eu já me sinto segura para fazer, né, então... Eu não me sinto segura de dar essas doses por mais que seja vitamina, mas e aí, a longo prazo, será que eu vou ter algum efeito né, que a gente não vai querer nesse paciente, aí eu prefiro não usar. Mas o Thiago tem usado, o Thiago já usou em alguns pacientes, ele já até pesquisei com ele um paciente que eu quase começou a usar, mas acabei não usando. Perguntas? Bom, primeiro, parabéns pela sua aula, sua didática é incrível, aula muito bem elucidada. Foi tão completo que eu acho que esgotou quase todas as minhas perguntas aqui, mas são mais alguns comentários, na verdade. Eu acho que o glaucoma de pressão normal é algo que a gente tem que estar muito atento, justamente para não fazer um diagnóstico errado, né? Muitas vezes a gente precisa se lembrar que a gente precisa prestar muita atenção na córnea, porque muitas vezes o paciente ele pode ter uma córnea fina ou uma esterese corneana baixa. Tá? Perfeito. Então, esse paciente, às vezes, ele é um glaucoma de pressão alta, mas que ele está sendo diagnosticado como um glaucoma de pressão normal. Assim como a gente tem que levar em consideração que existem outras doenças que podem provocar um aumento do tamanho da escavação. Então, é importante também se lembrar que existem alterações outras neurológicas que podem acometer a via óptica anterior, que, como você bem falou, lógico, a gente não vai sair solicitando à torta e à direita exame de imagem,
polissonografia, mapa. Realmente a gente precisa, na verdade, direcionar, ver o perfil, identificar através de perguntas o que a gente vale a pena investigar. Mas a gente tem que tomar muito cuidado para não estigmatizar o paciente, porque a partir do momento que a gente fala para ele que ele tem glaucoma e a gente inicia o tratamento, para depois convencer e retirar, é algo muito complicado. Você vai dar expor o paciente a usar uma medicação, a tá psicologicamente ali sofrendo com aquilo, principalmente o paciente mais ansioso, tá? Então é importante, primeira coisa, ter muito cuidado nisso. Uma coisa que às vezes a gente percebe que não é bem falado, mas por incrível que pareça, era até um tema que eu queria discutir com você, e você até acabou de dizer que faz, é o SLT, né? Eu ia até lhe perguntar, existe espaço para o SLT, mesmo a gente sabendo que um fator preditor de um bom resultado é uma pressão um pouquinho mais alta antes do procedimento. Eu confesso que no meu dia a dia, nesses pacientes, eu gosto de fazer um SLT e iniciar uma medicação tópica. Mas aí eu lhe pergunto, uma coisa que às vezes parece muito abstrato, muito difícil, e nesse momento em que a gente fica naquela dúvida, o paciente que tem um diagnóstico de glaucoma de pressão normal, inicialmente, qual seria essa busca? Quanto de pressão eu diminuiria a princípio? Eu sei que no longo prazo, a pressão-alvo vai ser aquela onde eu não estou encontrando uma progressão, mas inicialmente, existe algum percentual que você leve em consideração individualmente na sua prática clínica, vou diminuir 20%, 30%, ou inicia a medicação, diminui e só acompanha? Eu inicio a medicação. Assim, gosto do SLT também. Inclusive, tem um caso recente que o paciente tinha muita alergia. Ele veio, a filha dele mora aqui em Belém, mas ele mora em Cuiabá. E aí ele veio falando que tinha indicado tubo para ele. E aí eu examinei os 2 olhos, assim, a pressão 12, 14, sem colírios. Aí eu, não estou entendendo, tubo, tem certeza? Aí eu falei, não precisa não. Aí eu fiz o SLT nele, ele ficou com pressão 10 nos 2 olhos, e assim, glaucoma avançado, mas o paciente de 70, quase 80 anos, e que consegue fazer campo visual, que a gente está acompanhando. E aí, coincidentemente, eu falei com o médico dele, né? Eu falei, então, aconteceu isso, ele, tubo? O próprio médico falou, tubo? Não. Aí ele foi atrás da ficha. Então, como o paciente, às vezes, interpreta as coisas que a gente fala, porque, assim, o colega não tinha indicado tubo. E, sim, eu acho que o SLT vale a pena para esses pacientes. Depois desse caso, inclusive, eu acho que foi me dando mais segurança ainda. Realmente não era algo que eu fazia, porque eu tinha muito isso na cabeça. Não, bom o SLT é aquele paciente com pressão 18, né? Vai ser bem legal, ou 20. Mas, hoje em dia, depois como a experiência vai dando essa ideia para a gente, né? E com os últimos estudos recentes do SLT, mostrando que o grupo que fez SLT desenvolveu menos catarata, foi menos para cirurgias antiglaucomatosas, então já deu mais segurança para a gente nessa indicação, inclusive é o que eu prefiro de indicação para glaucoma de ângulo aberto de uma maneira geral. Nem sempre é fácil da gente explicar isso para o paciente, mas eu acho que isso é a forma com que a gente fala também. Hoje em dia eu falo assim, você tem glaucoma, o ideal é fazer esse laser. Aí, se o laser não abaixar a pressão suficiente, infelizmente, a gente vai ter que entrar com colírio. Porque é a verdade, eu não estou, assim, eu tô falando que é melhor para o paciente, e aí você usar esse termo que, infelizmente, você vai ter que passar colírio, porque é a verdade, porque ele vai ter que lembrar de pingar todo dia, porque tem efeitos colaterais, porque tem mais taxas de progressão, mas tomara que a gente consiga controlar com o SLT. Então, por exemplo, esse paciente tem 1 ano só de acompanhamento, a pressão continua 10, e aí ele voltou para Cuiabá e está acompanhando agora com um colega lá. Mas eu acho que vale a pena, eu gosto muito do tartarato, mas gosto muito da própria prostaglandina para esses pacientes, né? Acho que também ajuda, só que eu não tenho uma pressão-alvo assim na cabeça para eles, né? Porque realmente a gente não consegue reduzir muito para falar assim, eu quero que fique tanto. A gente tem que acompanhar mesmo e fazendo os nossos gráficos comparativos de campo visual, OCT, né? Para a gente conseguir ter certeza desse controle. E aí eu concordo com você, essa alteração na córnea,
A gente ainda precisa investigar muito a esterese, né? Porque definitivamente é algo que a gente ainda não usa muito na prática, não tem o aparelho que mede esterese aqui em Belém. Vai ser difícil eu colocar isso aqui, porque tudo que a gente coloca é um custo a mais para o paciente, né? Não é tão simples assim. E colocar uma coisa com um custo a mais, que eu ainda não sei como eu vou, digamos assim, o que isso vai mudar na minha prática, né? Aquele paciente que tem uma esterese mais alterada, a gente pode acompanhar mais de perto, talvez, enfim. Eu acho que os estudos vão nos ajudar sobre isso, mas eu concordo com você, a esterese corneana tem tudo a ver com esses pacientes também. Os aparelhos que medem esterese, né, de fato, eles precisam melhorar muito. Né? Eu acho que é um dado ainda que a gente sabe que tem sentido, faz sentido investigar, eu acho que nós vamos chegar a uma justificativa, isso sempre ligado, lógico, à pressão intraocular, talvez a elasticidade na córnea, da esclera tenha alguma relação, mas assim, eu participei do Glaucoma Zoom sobre pressão ocular e tinha, acho que umas 4 pessoas que tinham aparelhos que mediam esterese, todo mundo estava vendendo seus aparelhos. Então, acho que não é uma boa a gente investir nisso, né, Isabela? De toda forma, eu tinha uma pergunta assim, para você também sobre, por exemplo, independente de você ter um paciente com glaucoma de pressão normal, você vai operar de catarata um paciente com glaucoma. Eu geralmente ofereço, mesmo se ele estiver, lógico, tem que estar estável para fazer só uma cirurgia de catarata, mas eu sempre ofereço, pelo menos uma MIG, porque eu posso tirar um bolígrafo dele. Né? Você faz a mesma coisa no paciente de pressão normal, você faria MIG da mesma forma que faz o paciente de pressão alta, ou você pensa diferente para o paciente de pressão normal? É igual MIG. Olha, eu não só acho que vale a pena, como faço, inclusive naquele paciente que a gente estava conversando, que é aquele paciente que parece jovem, fiz um Facogate nos 2 olhos, e ele está há 2 anos com pressão 10 sem colírios, ele usava 3 classes. Mas assim, o que a gente percebe também, quanto mais a gente vai fazendo MIGs, a gente vai percebendo também as complicações. Então, até que ponto vale a pena, eu também, é baixa, concordo, baixa complicação. Mas, hoje em dia, o que eu tenho feito faz um SLT antes, né, e a faco, por exemplo. Eu tenho um desafio muito grande com a parte financeira aqui em Belém. Eu não trabalho com plano de saúde, então, para eu colocar um MIGS que é R$10.000, mais os valores de taxa, de sala, de não sei o quê, assim, fica inviável para o paciente fazer a cirurgia. Então, acaba que a gente faz MIGS em casos selecionados. Eu gosto do Kahook, gosto do GAT. Acho que, para a minha realidade aqui da minha população, o iStent, infelizmente, não tem espaço. A gente foi recentemente agora para o Canadá, lá o Ike, né, ele implantando, é uma realidade totalmente diferente, ele faz esses implantes todos pelo SUS de lá, entre aspas. Então, assim, ele vai fazer uma track, aí ele foi mostrando o seio camelular do paciente. E aqui eu coloquei um hidros, e coloquei um Zen, não sei o quê, agora eu vou fazer uma track. Assim, é muito diferente, porque ele não tem que pensar nessa parte financeira, né? Quando a gente vai oferecer uma cirurgia para o paciente no Brasil, a gente tem que pensar assim, eu tenho que resolver, né? E a gente não pode garantir. Ontem eu estava conversando com um amigo sobre o slow cook, ele falou assim, eu estou gostando, mas é um pouco imprevisível, né? Tem alguns pacientes que não respondem bem. É imprevisível como qualquer cirurgia do glaucoma, né? Então, assim, esse é o nosso desafio. Eu tenho cirurgias que ficaram maravilhosas de TREC, que 1 ano depois, uma paciente super bem orientada, professora, cuidadosa, chegou com endoftalmite braba, assim, perdeu o olho por endoftalmite. E é uma pessoa cuidadosa. Eu fiquei pensando, por que eu não fiz uma ciclofoto? Então, assim, a gente acaba num raciocínio que é difícil a gente conversar com o paciente. Então, eu vou fazer uma faco, que vai ter um custo para o paciente, aí eu vou colocar uma cirurgia antiglaucomatosa que eu não sei se vai funcionar, né?
e que posso ter complicações. Então, atualmente, eu tenho pensado um pouco assim, para os pacientes de glaucoma de pressão normal, e se ele tá bem controlado só com uma classe de colírios, acho que só faco tá bom, entendeu? Mas aquele paciente que já está ali com 2 ou 3 classes e que você percebe que aquele olho fica sofrido, né, com anos de colírios, eu acho que vale a pena, ou a stent para esses casos, ou o Caruc. Acho o GAT um pouco mais agressivo, mas alguns casos podem se beneficiar também. Mas também tem essa opção de fazer o SLT também, né? E a gente ainda não tem nenhum estudo que faça o SLT e depois FACO, e o outro grupo faz FACOMID. Isso seria um estudo bacana, né? Porque aí você ia conseguir mostrar se o SLT resolve esses casos, aí você não precisa fazer o MIGS, né? Que é mais agressivo do que o SLT. Perguntas? E você tem feito MIGS para esses pacientes aí? Como é que você tem feito? Muito Caruc, minha amiga preferida. Eu gosto de Caruc também. Eu acho que GAT sangra bastante. E Caruc termina sendo um custo baixíssimo. Você faz umas 10, 20 cirurgias com a lâmina, né? E termina que ele entra bem nesses pacientes. Eu acho que eu sempre digo que a cirurgia das MIGS eu acho a mais elegante, porque teoricamente a mais elegante é o assistente. Mas, sinceramente, eu não vejo espaço para assistente, nem que o paciente seja bem limpo. No meu pensamento, eu não queria no meu olho um assistente. Então, eu também não boto assistente no olho dos outros. Essa é uma opinião pessoal, certo? Eu não estou dizendo que não funciona, mas se eu fosse fazer um assistente em mim, eu vou fazer o Caruc, eu preferi o Caruc, é o mais. Eu concordo, eu acho que o assistente... Tem muita gente com muita experiência com assistente, eu não tenho, então aí eu não consigo dar muitas opiniões, mas eu acho que a gente mora no Brasil. Às vezes as pessoas esquecem disso, sabe? Não acho... Aí vai e coloca assistente pelo SUS. Gente, a gente vai levar o país à falência, né? Ao invés de tratar... Não é que... não, mas a conta está saindo de algum lugar. Alguém está pagando, né? Então, assim, você está deixando de depositar dinheiro para uma pessoa que está tratando câncer para colocar um negócio muito caro, mas é muito também... por exemplo, tem pessoas que eu vejo que têm experiência boa e que veem bons resultados. Aí tá bom, mas e o SLT, se você fizer o SLT no lugar do assistente, sabe? Então, assim, é uma discussão grande, eu acho que a gente precisa ter essa noção do país que a gente mora, né, e do país que a gente vive, e da nossa população, principalmente, né? Então, para cá, para Belém, eu realmente não vejo espaço. O assistente do Brasil é um viés que a gente pode falar aqui, nós estamos entre amigos. É um viés mercadológico. Quem faz assistente está ganhando muito implantando assistente. Isso não tem viés maior que esse. Entendeu? Então, acho que eu não vejo muito cabimento para assistente. Mas você sabe que recentemente o meu cunhado falou assim comigo, eu tenho um cunhado que é oftalmo, ele é retinólogo. Aí ele falou assim, tá, então se o assistente fosse R$100, você colocaria? Aí eu, poxa, sim, eu acho que pode valer a pena, porque custo-benefício, né? Achei interessante esse raciocínio dele. Então, às vezes, para aquele paciente que acha que aquele valor vale a pena, essa tentativa de diminuir a pressão, né? Enfim, é complexo. Vou fazer só os comentários também antes da gente finalizar, para a gente não estender tanto. Eu acho que o grande desafio quando você indica uma cirurgia hipotensora do paciente com glaucoma de pressão normal, acho que é o medo de baixar demais essa pressão, principalmente no GAT, né, que talvez dos MIGs é o que tem maior capacidade ali de provocar uma diminuição, e aí você se depara, na verdade, com outros problemas, que é uma hipotomia, escola de coroide, enfim, eu acho que é um grande desafio. E outra coisa também é que, só voltando um pouco, só em relação à medicação que a gente costuma escolher para o paciente com glaucoma de pressão normal, a gente sabe da limitação do beta-bloqueador, por tudo que a gente já falou aqui, mas levando em consideração que é uma droga de primeira linha e a gente está conversando aqui sobre justamente essa dificuldade financeira do Brasil, uma alternativa, às vezes, para você prescrever um beta-bloqueador
paciente com bloco de pressão normal, tentando fugir um pouco dessa hipotensão da pressão arterial durante o sono, é você antecipar um pouco essa dose noturna. Ao invés de fazer esse paciente pingar às 7 horas, 8 horas, você antecipar para as 5 horas, por exemplo, esse paciente ele já diminui essa chance de ter essa diminuição grande enquanto está dormindo. Outra coisa também é uma coisa simples, que é pedir para ele fazer a oclusão do ponto lacrimal. Quanto menor essa absorção sistêmica, menor também vai ser essa variação aí da pressão arterial. Era só um comentário mesmo, lembrete, porque às vezes a gente se depara com pacientes que só conseguem usar o timolol, que às vezes naquela prefeitura só está dando timolol, e talvez seja uma alternativa para a gente fugir um pouco aí desses efeitos deletérios que a gente conhece em relação ao beta-bloqueador. Tá? Alguém tem mais algum comentário? Eu faço as honras aí. Isabela, obrigado. Obrigada, gente. A gente vai se ver em Fortaleza, né? Muito obrigado. Estamos todos aqui muito agradecidos por sua aula e a gente se vê em breve. Obrigada, gente. Boa noite. Muito obrigada pelo convite. A gente se vê no CBO. A gente se vê no CBO. O CBO tem eleição, né? E a gente precisa... nós temos no Nordeste 2 representantes para o CTG. Um é o Roberto Galvão, né, que é atual presidente da Sociedade do Glaucoma, e aqui de Fortaleza nós temos o Emílio, o George Emílio Carneiro. Então, acho que nós, como nordestinos, vamos estar em peso lá, a gente vai eleger esses 2 caras para o CTG, o Nordeste fica mais forte, né? A gente tem o vice-presidente da chapa da doutora Vilma, que é o Newton, né? Então, acho que vale a pena esse comercial aí das 2 chapas. Concordo. Chapa 1. Tchau, tchau. Tchau, gente. Boa noite. Tchau, tchau.